Fala pessoal, meu nome é Edson Terra e esse daqui é o Verdade sobre Rodas. Já deu para ver que hoje a gente vai falar de barulho, né? Mais precisamente ruído produzido pelo motor quando você está na estrada a 100 km por hora ou mais. Como você faz para saber antes de comprar o carro se vai ter muito ruído ou não? Então assiste o vídeo, dê o like, se inscreve no canal e compartilha. Então tem um termo que o pessoal costuma usar muito por aí, que é um termo mais popular, o pessoal costuma falar que o carro grita. Então fala assim, porra, quando eu tô na estrada lá, mais 100 por hora, meu carro grita, eu não consigo conversar, não consigo escutar o som, eu não consigo fazer nada, eu fico super estressado, né? Então o que é esse gritar, né? Mais tecnicamente falando, significa que esse carro tem um câmbio curto, né? Então quando você está a 100 km por hora ou mais, a rotação do motor está muito alta. Isso acontece para atender certas características de determinados carros. Então carros com motores menores, menos potentes, né, com menos torque, né, veículos utilitários que tem que levar mais carga, mais peso, e os esportivos costumam usar câmbios com relações mais curtas. Quando você usa esse carro na cidade, não tem muito problema, porque você sempre está em velocidades mais baixas e o câmbio, mesmo tendo relações mais curtas, vai acabar te atendendo. A única coisa é que você vai acabar trocando mais marchas do que se comparado a um câmbio com relações mais longas. E esse carro com relações mais curtas, ele vai te passar a sensação de que é um carro mais espertinho, né? Então você vai subir ladeiras com mais facilidade também. Para cidades como por exemplo Belo Horizonte, São Paulo, isso é uma maravilha, né? Mas quando você pega esse mesmo carro e vai para a estrada, vai fazer uma viagem, o carro acaba incomodando, porque acima de 100 km por hora, 120, é um ruído de motor que ninguém acaba aguentando. Então, para não se arrepender depois de comprar que o carro tem relações muito curtas, vem ver aqui no Verdade sobre Rodas como é que você faz para calcular isso, né? E um carro com relações mais longas também, além do conforto maior na estrada, vai te trazer também economia de combustível, tá? Outra coisa também, se você fizer o cálculo do carro que você está pensando em comprar e você vê que esse carro já tem relações mais longas, significa que ele tem potência e torque suficiente para manter o carro nas mais diversas condições, com uma pessoa, com duas pessoas, 3, 4, 5, família toda indo para a praia, farofinha, cerveja no porta-malas, tá? Então, fique esperto, vem aqui no Verdade sobre Rodas e calcula para não se arrepender depois. Lembrando que cada modelo tem um tipo de acerto, então cada fabricante, cada montadora pega a sua equipe de engenheiros de powertrain e testa os carros nas mais diversas situações para fechar as relações de marchas. Então a gente vai falar dos carros onde esse tipo de cálculo é válido ser feito. Então são aqueles carros mais de entrada, os carros 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, onde é fundamental você ter um bom acerto de motor e câmbio, né? Para você ter um carro legal ali para andar na cidade e na estrada. Já para carros maiores, com motores maiores também, mais potentes, esportivos e super esportivos, é necessário fazer um outro tipo de análise, né? Isso daí é assunto para um outro vídeo. Né? Para esse pessoal não é preciso fazer esse tipo de cálculo, né? Aí é só comprar aquela nave e sair rodando feliz por aí. O ruído interno do carro depende de inúmeros fatores, como acabamento, isolamento acústico e outros. Mas como ainda a maior fonte geradora de ruído é o motor e principalmente em altas rotações, é importante fazer esse cálculo. Eu vou usar a velocidade de 100 km por hora nos cálculos, mas se você está acostumado a pegar a rodovia de 120 km por hora ou está acostumado a andar mais rápido, é só substituir a velocidade na fórmula. Então eu estou usando 100 km por hora também, porque muitas revistas especializadas fazem o teste de nível de ruído nessa velocidade. E para manter um nível de conforto ali e economia de combustível, não é bom que a 100 km por hora o carro fique acima de 3.000 RPMs. Os carros vêm melhorando muito nesse aspecto nos últimos tempos. Mesmo os carros de entrada ali, né, os carros 1.0, eles têm ficado cada vez mais potentes e com mais torque. E por causa disso pode-se usar uma relação de marchas mais longas. Outro fator também é que de 2013 a 2017 a gente teve o programa Inovar Alto, tá? Onde as montadoras foram obrigadas a reduzir o consumo de combustível no mínimo em 12%. E um dos fatores para se economizar combustível é usar uma relação de marchas mais longa. Só como comparação para vocês verem o quanto isso pode ser crítico em alguns carros, no começo dos anos 2000, o câmbio dos carros 1.0 eram muito curtos. Então só para exemplificar aí,
tá? A gente tinha o Palio 1.0 com motor Fiasa e o Ka 1.0 com motor Rocan a 100 km por hora na estrada, eles já estavam a 4.000 RPM em quinta marcha. Tá? Para vocês terem uma ideia de o quanto curto é isso, se você estivesse na estrada em quinta marcha com esse carro, podia ser ladeira abaixo, podia ser penhasco, o que for. Esses carros não passavam de 160 por hora, que era a relação final da quinta marcha. Um recurso que os fabricantes vêm usando bastante é a adoção da caixa de 6 marchas em alguns dos veículos. Aí você me pergunta, né? Ah, tá, o veículo com 6 marchas quer dizer que o carro é super rápido, Edson? Não, não é isso. Nesses carros de entrada com motor de menor cilindrada, tal, menos potência e menos torque, tá? A adoção dessa caixa de 6 velocidades, ela serve justamente para te atender bem na cidade, então vai continuar sendo um carro espertinho, um carro mais forte, vai vencer as ladeiras ali tranquilo, e quando chegar na estrada vai te proporcionar maior conforto e mais economia de combustível. Marcas como Chevrolet e Hyundai adotaram câmbios de 6 marchas até para os seus modelos de entrada, tá? Onix e HB20. E a gente vai usar o Onix aqui como referência para cálculos, porque quando ele chegou no mercado, ele usava um câmbio de 5 marchas e hoje em dia ele é oferecido na loja com câmbio de 6 marchas. Daí você vai perguntar também, Edson, aonde eu arrumo os dados para fazer os cálculos? Os dados você pode pegar no manual do carro, que muitas vezes tem para fazer o download no site do fabricante. Se não tiver, você pode pegar as informações técnicas na internet, mas toma cuidado com a fonte desses dados para saber se é realmente do seu carro ou não. Para fazer os cálculos, você vai precisar da medida do pneu e das relações de marcha. A medida do pneu é fácil, né? Você pode até ler ali no pneu. Sabe aquela medida que tem ali, ó, 185, 60, 14, né? Cada carro é diferente, mas é muito simples. Tem escrito ali no próprio pneu. E a relação de marcha você pega no manual. Infelizmente, alguns fabricantes não colocam informação de relação de marchas no manual. Mas aí você pode ir na concessionária, fala com o consultor técnico, ligar no saque e dizer eu preciso das relações de marchas do meu carro, porque eu vi no Verdade Sobre Rodas e eu preciso fazer o cálculo. Agora vamos parar de conversa e vamos fazer conta, vamos para os cálculos. Tá? A formulinha não assusta, pessoal, é bem simples, tá? Acompanha aqui comigo. Tá, o primeiro carro que a gente vai fazer os cálculos é o Onix LT 1.0 2013 com câmbio de 5 marchas, tá? A gente precisa primeiro calcular o diâmetro e depois o perímetro, que é o comprimento externo do pneu. Então, pegando as medidas do pneu, que nesse caso é 185/70/14, é só jogar na fórmula. O diâmetro do pneu vai ser 185 vezes 70 vezes 2 dividido por 100 mais 14 vezes 25,4, tá? Então, nesse caso, o diâmetro externo do pneu do Onix vai ser 614,6 milímetros. E para calcular o perímetro do pneu, a gente vai multiplicar o diâmetro que a gente calculou por 3,14, que é o famoso π. Então, o perímetro encontrado é de 1929,84 milímetros. Pronto, com o perímetro do pneu, a velocidade, a relação da quinta marcha e a relação do diferencial, é só jogar na fórmula. Então, para saber em que rotação que o motor vai estar em determinada velocidade, a gente vai pegar o 100, que é a velocidade, multiplicar por 0,80, que é a relação da quinta marcha, multiplicar por 4,87, que é a relação do diferencial, e dividir por 1929,84, que é o perímetro do pneu, e multiplicar por um fator de conversão de unidades, que é quilômetro por hora para metro por minuto. Isso aí é muito complicado e a gente deixa para explicar depois, tá? Então, a rotação que a gente encontrou para o Onix 1.0 2013 a 100 km por hora é de 3.365 RPM. Lembrando que esse cálculo da rotação que a gente está fazendo é para a velocidade real. Mas como o painel mostra sempre uma velocidade superior ali do que é realmente, tá? Nesse caso do Onix, a 100 km por hora, ele deve mostrar ali no painel uma rotação de aproximadamente 3.250 RPM. Já no Onix 1.4, também 2013, de 5 marchas, a gente tem um resultado um pouquinho diferente aí, tá, pessoal? Então, para o mesmo cálculo de 100 km por hora, em quinta marcha, ele vai estar a apenas 3.005 RPM. Ali no painel, como a gente já falou, vai estar mostrando um pouquinho menos.
Agora, olha como é legal essa opção de câmbio de 6 marchas que tem no mercado hoje em dia. A Chevrolet, no caso do Onix, ela manteve as relações de primeira a quinta, né, ganhando mesmo uma marcha a mais para maior conforto e consumo de combustível. Então, fazendo os mesmos cálculos, mas agora para o Onix 1.0 e 1.4 com câmbio de 6 marchas, que são os oferecidos hoje em dia no mercado, nós temos no Onix 1.0 em sexta marcha a 100 km por hora, nós temos apenas 2.817 RPM. E no Onix 1.4 em sexta marcha a 100 km por hora, apenas 2.412 RPM, pessoal. Com RPM baixo assim, com certeza é uma delícia viajar com esse carro. Você praticamente só escuta rolamento do pneu e vento. Além de você poder viajar com muito mais conforto e economia de combustível. Ó, muito bom, parabéns, GM. E se você precisar de mais força ali, né, tal, de repente pegar uma subidinha ali e sentir que o carro tá fraco, só coloca a quinta ou coloca uma quarta e segue viagem. Nos carros com câmbio automático você pode fazer o mesmo cálculo, é a mesma coisa, menos no câmbio CVT, tá pessoal? Que você só vai achar na informação da relação mínima e máxima do CVT. Mas os carros com câmbio automático, né, naqueles tradicionais com conversor de torque, também tem as relações de marcha ali de primeira a quarta, de primeira a quinta, de primeira a sexta, e vocês podem fazer os mesmos cálculos para saber que RPM que o carro vai estar em determinada velocidade. Só que não é necessário fazer os cálculos, porque geralmente carro automático já tem um câmbio mais longo do que os carros manuais. E se você também quiser saber a rotação para outras marchas e velocidades, também tá fácil. Volta o vídeo para aquele trecho ali onde está a formulinha e faz o cálculo de novo. E se tiver com preguiça de fazer o cálculo, chama o pai, chama a mãe, chama o tio, chama o vizinho, chama o amigo, que eles vão fazer o cálculo facinho para vocês. Galera, se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like, compartilhe e se inscreve no canal porque vem muita coisa legal por aí. Fui!